E aí, tudo bom com você? Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. Então, esse é o primeiro vídeo de questões de concurso público de odontologia que eu vou estar aparecendo para comentar e resolver as questões junto com você. E para esse vídeo aqui eu separei 5 questões de periodontia, que é uma matéria que eu gosto bastante, tá? Eu já separei, assim, eu tenho várias questões de pério resolvidas aqui no canal, na real, né? Mas para esse vídeo aqui, na minha opinião, eu trouxe as melhores questões de pério que eu realmente consegui encontrar. Então a gente vai conversar sobre temas que são muito cobrados tanto nas provas de concurso público para periodontista, como nas provas de concurso público para dentista ESF. Mas só antes de começar, eu queria te lembrar que agora o Arriba Dentista é parceiro do Passei Direto. Passei Direto, pessoal, é a maior rede de estudos do Brasil, conta com mais de 18 milhões de estudantes e tem muito estudante de odontologia que utiliza o Passei Direto nos seus estudos. Então agora eu estou produzindo conteúdos exclusivos para o Passei Direto, como esses mapas mentais que estão aparecendo agora na tela atrás de mim. Então vá lá no Passei Direto e me acompanha nessa rede também, que com certeza o meu conteúdo vai te ajudar demais. Inclusive eu tenho várias questões de concurso resolvidas exclusivamente e que tu só encontra lá no Passei Direto. Mas agora, vamos para a primeira questão desse vídeo aqui. Vou deixar 5 segundos na tela, como eu sempre faço, e se tu precisar de mais tempo, tu pausa o vídeo e depois dá o play, porque a gente vai pro gabarito. Esse tipo de questão aqui, pessoal, que fala sobre penicilinas, cai muito nas provas de concurso, tá? É um assunto assim que cai direto e é legal que você compreenda e entenda, conheça algumas propriedades das penicilinas, tá? Então, primeiramente, antes de tudo, meus vizinhos estão fazendo barulho, mas não tem problema, né? Mas primeiramente, antes de tudo, é legal você entender que as penicilinas são antibióticos beta-lactâmicos, tá? Esses antibióticos contêm um anel beta-lactâmico na sua estrutura. E talvez tu esteja se perguntando, né? Por que a nossa questão ela fala sobre amoxicilina, sendo que o enunciado fala de penicilina? Isso acontece porque a amoxicilina ela é uma penicilina, tá? Mas ela é uma penicilina semissintética, assim como a ampicilina. Então as penicilinas elas são divididas em naturais e semissintéticas. E a amoxicilina é um antibiótico que é classificado como uma penicilina daí semissintética. Isso é muito importante que você tenha em mente. E assim, as penicilinas elas têm um espectro de ação bastante grande, tá, pessoal? Só que em alguns casos, algumas infecções bacterianas, como por exemplo aquelas da periodontite e tudo mais, elas possuem várias bactérias causadoras daquilo ali, né? Não é só um tipo de bactéria que causa uma periodontite, tá? E a periodontite é só um exemplo. E por isso, às vezes, a gente tem que associar a nossa penicilina a outros medicamentos. Muitos periodontistas fazem uso da amoxicilina com metronidazol para aumentar o espectro de ação ali da medicação que eles estão receitando, tá? E assim, um outro ponto importantíssimo, tá, e que é muito cobrado nas provas de concurso, é que algumas bactérias elas produzem beta-lactamases. E essas beta-lactamases, elas destroem o anel beta-lactâmico das penicilinas. E daí isso corta o efeito do antibiótico. Mas quando a gente associa, por exemplo, amoxicilina com clavulanato de potássio, a gente vai estar, inibindo essa ação enzimática que quebra o anel beta-lactâmico das penicilinas, tá? E daí o nosso antibiótico consegue ter efeito, consegue ali agir da melhor forma possível. Inclusive, essa associação da amoxicilina com o clavulanato de potássio é conhecida principalmente como Clavulin, né? Esse é um nome comercial aí, mais conhecido dessa mistura. E este medicamento, Clavulin, ele é um medicamento mais caro, mas que ele apresenta resultados ótimos assim, tá? No tratamento de infecções. E, por exemplo, eu já utilizei até o Clavulin como um método auxiliar sempre no tratamento de mostomielite e foi um medicamento assim, que me trouxe efeitos bastante positivos. Tá? E só algo para você ter em mente também, que eu quase esqueci de mencionar, né, é que as penicilinas naturais, elas daí são utilizadas para o tratamento de infecções de pele, infecções respiratórias, então elas envolvem mais coisas aí que o dentista não é assim que o dentista não vê, né, no consultório, que não é para o dentista tratável, vamos dizer assim, tá, pessoal? Então, as penicilinas que o dentista mais utiliza vão ser a amoxicilina e a ampicilina. É legal você ter isso em mente também, e é legal você ter em mente o mecanismo de ação das penicilinas e da amoxicilina, consequentemente, que esses medicamentos atuam a partir da inibição da parede celular bacteriana. Isso é algo também muito cobrado nas provas de concurso público de
odontologia. Mas a resposta aqui para a nossa questão vai ser a letra B, e algo para você ter anotado também no seu material, agora que eu estou lendo a questão aqui, né, eu lembrei de mencionar isso, é que as penicilinas possuem ação bactericida, ou seja, uma ação fatal para as bactérias. A ação bactericida é aquela que mata as bactérias, ao contrário da ação bacteriostática, né, que daí inibiria a multiplicação bacteriana. Mas agora vamos para a nossa segunda questão desse vídeo aqui, eu vou deixar aqueles 5 segundos na tela. Então, para a resposta dessa questão, é legal a gente começar pelo básico. Então, eu vou falar aqui o que é, né, o aumento de coroa, esse procedimento que ele é utilizado principalmente para a gente expor uma parte do dente que a gente não consegue ver em boca. Isso pode ser feito de forma temporária, para a gente simplesmente fazer o procedimento, ou de forma permanente. Então, a parte do dente que a gente expôs, ali através do aumento de coroa, vai ficar exposta para sempre na boca do paciente. Tá? Esse procedimento ele é muito utilizado na odontologia porque ele tem várias indicações. E agora eu vou falar sobre elas, que esse é o tema da nossa questão, tá, pessoal? Então, uma das principais indicações para aumento de coroa é a raspagem a campo aberto. Esse é um exemplo do aumento de coroa temporário, porque o dentista ele vai abrir a gengiva, ele vai remover o tártaro que está embaixo da gengiva, depois ele vai fechar o tecido gengival normalmente. Tá? Já um exemplo de aumento de coroa permanente vai ser a gengivoplastia, que é um procedimento utilizado para a correção do tecido gengival alto, né? Do sorriso gengival alto, desculpa. E por isso a letra A vai ser a nossa resposta, porque o aumento de coroa pode ser usado aqui, ó, para a correção de alturas gengivais desiguais ou anti-estéticas. E além disso, esse procedimento também pode ser usado aí para o tratamento de cáries subgengivais, quando a gente não quer invadir o espaço biológico, para o tratamento de hiperplasia gengival, tá? Então são várias indicações para um recontorno gengival, se isso for necessário em caso de uma reabilitação protética. Como eu falei, são várias indicações do aumento de coroa. E as outras alternativas da nossa questão meio que tentam inverter essas indicações, né? Então, eu não considero essa questão uma questão muito difícil, mas ela pode te confundir em alguns pontos. Inclusive, quando eu li essa questão a primeira vez, eu achei que a resposta correta era a letra B. Mas não porque eu achei que o aumento de coroa podia ser feito em cáries ou fraturas supragengivais. Porque eu li a palavra supragengival como subgengival. Então isso é algo para você ter muito cuidado aí na hora que for fazer uma prova de concurso, né? Para você não perder uma questão de graça. Tá? Mas a letra C, daí também inverte a indicação, ela fala sobre um comprimento adequado de coroa clínica, mas a gente vai usar o aumento de coroa quando a gente tiver um comprimento inadequado de coroa clínica. Também a gente utiliza o aumento de coroa, né, quando a gente tem um dente com uma indicação, né, com um risco favorável para uma restauração. A gente não vai querer fazer um aumento de coroa e depois restaurar um dente que não pode ser restaurado, tá, pessoal? Espero que a minha resposta não tenha ficado confusa. Estou tentando me soltar mais aqui na frente da câmera, né, pra gente ter uma conversa aqui mais fluida nos vídeos, para esse vídeo também não ficar muito monótono. Mas a resposta aqui para a nossa segunda questão vai ser a letra A. E agora vamos para a terceira questão desse vídeo aqui. Classificação das lesões de Furca é um tema que tu deve conhecer antes de qualquer prova de concurso, tá? Mas antes de eu ir para a resposta da nossa questão, a gente tem que ver como que a gente avalia uma lesão de Furca. E a profundidade, a classificação de uma lesão de Furca, ela é dada a partir do uso de um instrumental conhecido como sonda Nargers, tá, pessoal? Essa sonda ela tem uma curvatura na ponta dela que vai entrar na porção interradicular além dos dentes. E a lesão de Furca é exatamente isso, né? A perda dos tecidos de suporte em dentes multirradiculares, a perda desses tecidos entre as raízes dos dentes, tá? Então, existem várias classificações aí para uma lesão de Furca, e aqui nesse vídeo eu vou estar trazendo duas delas que se diferenciam principalmente por causa de um detalhe. Mas a primeira que eu queria trazer para cá, ela divide as lesões de Furca em 3 graus, tá? Então tá até aparecendo na tela esta imagem aqui, ó, que daí resume bem a nossa classificação. Ela fala que a lesão de Furca grau 1 ocorre quando a nossa sonda penetra até 3 milímetros na porção interradicular. A lesão de Furca grau 2 quando a nossa sonda penetra mais do que 3 milímetros na porção interradicular. E a lesão de Furca grau 3 ocorre quando a nossa sonda ela atravessa toda a porção interradicular no sentido vestíbulo lingual. Então, basicamente, a nossa sonda ultrapassa para o outro lado, tá? Mas, como eu falei, né, também a gente tem outra classificação, e essa classificação adiciona as lesões de Furca grau 4. O nome das classificações estão aparecendo na tela para você, inclusive, tá? Mas a lesão de Furca grau 4 daí vai ocorrer quando a nossa sonda atravessa toda a porção interradicular, tá?
e no sentido vestibulolingual, e quando o tecido gengival não recobre essa furca. Tá? Porque a lesão, isso difere, né, inclusive da lesão de furca grau 3, porque nessa furca grau 3, o tecido gengival está recobrindo toda a furca, bonitinha ali e tudo mais, tu vai ter que inserir a sonda na porção subgengival para fazer essa medição, que não ocorre daí na lesão de furca grau 4, como a gente já viu, a gengiva está mais para baixo, tá? E assim, a classificação de uma lesão de furca é essencial porque é isso que define o tratamento que o dentista vai utilizar para resolver esse problema, tá? Então, lesões de furca grau 1, 2, 3 e 4 são tratadas de forma aí completamente diferentes. Mas aqui, para a resposta dessa questão, eu não vou entrar muito em detalhes em relação aos tratamentos, tá, pessoal? Não quero que esse vídeo fique muito extenso, muito cansativo, mas vou falar quais tratamentos são utilizados para cada uma das lesões de furca, porque isso também é cobrado nas provas de concurso. Então, a lesão de furca grau 1, ela é tratada principalmente a partir de uma raspagem, alisamento radicular, a partir de uma plastia de furca, que é um procedimento que facilita ali a higienização da porção intrarradicular. Já as lesões de furca grau 2, elas são tratadas principalmente a partir da plastia de furca, as lesões grau 2 iniciais, e as mais avançadas a partir de uma tunelização ou regeneração tecidual guiada. E as lesões grau 3, elas são tratadas principalmente a partir da tunelização, as mais leves, tá? A partir de uma ressecção radicular. E as grau 4, daí elas podem ser tratadas a partir de uma ressecção radicular, a partir da exodontia do dente, daí vai depender aí, né, do que o dentista julgar melhor e tudo mais, ele vai ver se aquele dente realmente pode ser mantido em boca, tá, pessoal? Só lembrando que a ressecção radicular é um procedimento onde a gente remove uma raiz do dente. É um procedimento bastante interessante aí. Então, já que a lesão de furca ocorre em um dente multiradicular, a gente vai tirar a raiz desse dente e a gente vai transformar esse dente em um dente uniradicular. E a gente não tem mais lesão de furca e aí que tá a mágica do negócio, né? Mas, resposta aqui então para a nossa questão vai ser a letra D. E agora vamos para a nossa questão de número 4. Então, aqui a gente tem duas questões que falam sobre o mesmo tema. Essas questões foram retiradas da mesma prova. E eu pensei, né, para que eu vou trazer só uma dessas questões, se eu posso trazer as duas e resolver elas de uma vez só, né, numa resposta. Mas elas falam sobre anatomia periodontal básica. E eu já vi essa parte da anatomia periodontal, referente à mucosa oral, ser cobrada em várias provas de concurso, tá, pessoal? Por isso achei legal trazer essas questões para cá. Mas a mucosa oral ela pode ser dividida em três. E essa divisão vai ocorrer, né, de acordo com o epitélio que reveste essa mucosa. Então a gente pode ter a mucosa oral mastigatória, que vai ser aquela que recobre a gengiva e o palato duro. A gente pode ter a mucosa oral especializada, que é aquele tecido epitelial que recobre o dorso lingual, né, que é onde a gente vai ter as papilas gustativas. A gente não encontra isso em mais nenhum lugar do nosso corpo. E a gente tem a mucosa oral de revestimento, que daí reveste as outras partes da boca, como mucosa labial e mucosa jugal. Então as respostas aqui para a nossa questão, por causa disso, vão ser as letras D e E. E aqui eu nem vou me estender muito, né, esse assunto é bem básico, mas é legal que você conheça ele antes de qualquer prova. Mas agora vamos para a última questão deste vídeo aqui. Então os retalhos periodontais, pessoal, eles podem ser classificados de três maneiras, da forma que eu estou deixando na tela agora para você. E os retalhos que são classificados de acordo com a exposição óssea, eles se dividem em retalhos de espessura total ou retalhos de espessura parcial. Os de espessura total são aqueles onde a gente vai incisionar a gengiva e o periósteo, a gente vai afastar o tecido gengival e o periósteo para que a gente tenha uma exposição do osso ou da raiz do dente, né? E por isso daí, este tipo de retalho vai ser indicado, vai ser utilizado para os procedimentos citados nas letras A, B, D e E. E mas já daí, né, a nossa letra C, que é a alternativa para a gente assinalar, ela vai ser uma indicação do retalho de espessura parcial. E daí nesse tipo de retalho, né, a gente vai incisionar simplesmente uma parte do epitélio e uma parte do tecido conjuntivo. A gente vai deslocar somente essa porção, né, do epitélio, do tecido conjuntivo aí que foram incisionadas. Mas o osso ainda vai continuar recoberto com tecido conjuntivo, tá? Então, o retalho de espessura parcial vai ser indicado para aqueles procedimentos onde a gente não precisa dessa exposição do osso, tá? E essa diferença aí entre esses retalhos é algo essencial que você conheça antes das provas de concurso, principalmente, né, antes de uma prova aí para periodontista, tá? Nesse caso. Mas, então por hoje era isso. Essas eram as questões que eu tinha para trazer para você. Qualquer dúvida que tu tiver, é só deixar nos comentários. Espero que esse vídeo não tenha ficado cansativo também, né? Essa é a intenção de eu estar aparecendo agora na tela para ter esse bate-papo com você. Mas, eu te vejo na próxima, né? Então, até mais. Tchau, tchau.